Jesus está voltando. Amém? E a palavra nossa é passará. Vai passar. Logo vai passar. O nosso estudo de hoje tem como título Batidas Misteriosas ou Pancadas Misteriosas. Sabe, queridos, só não vê que nós estamos nos últimos dias da história desse mundo quem não quer. Concorda comigo, não? Você não precisa ser crente, você não precisa ser cristão, mas você vai entender que o nosso mundo está indo de mal a pior. Concordam comigo, não? Faz assim, ou mais ou menos faz assim, ou se não concorda, faz assim. Verdade, né? A gente está vivendo em tempos difíceis. E eu só posso dizer que vai piorar. E como diz o Dr. Marlos, tem que piorar para melhorar, né? Mas para piorar a gente tem que melhorar primeiro, concordam ou não? Só vai piorar se a gente melhorar primeiro. Isso significa que o nosso caráter tem que, como povo de Deus, ser elevado mais e mais à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz, e esse verso temos lido sempre, Apocalipse 12, versículo 12, por isto festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo já iniciou-se ali, a partir de 1798, 1844, então nós estamos vivendo no último tempo. Satanás, ele vai usar toda sorte de engano possível que ele puder para levar-nos à perdição eterna, para levar o maior número de pessoas possível à perdição eterna. Sabe por quê? Simplesmente porque Jesus te ama. Porque você é muito especial para Cristo. Você é tão especial para Jesus que Ele suportou a morte de cruz por você. Nenhum de nós jamais poderíamos ter dúvidas do amor de Deus. É certo que algumas vezes, quando acontecem tragédias em nossa vida, e sofrimentos, e coisas que a gente não entende o porquê, a gente às vezes até chega a duvidar do amor de Deus por nós. Mas quando você tiver dúvidas do amor de Deus por você, se você for assaltado por esse tipo de pensamento, olhe para a cruz, veja tudo que Ele passou por você para te salvar. E lembre que Ele disse, filhos, filhinhos, nesse mundo vocês vão ter aflições. Não era assim que eu queria. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Passará. O diabo, ele não para, não podemos subestimar o poder do inimigo. Hebreus 10, 35 a 39, diz, portanto, um apelo de Deus para nós, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Não podemos retroceder. Jesus está voltando, e logo, logo estaremos com Ele para sempre na eternidade. Amém? Hoje nós vamos estudar, queridos, aquele que, na verdade são dois os pontos que Satanás usará para enganar nos últimos dias. São os dois grandes enganos do inimigo nos últimos dias. E a palavra de Deus, ela revela isso para nós de uma forma bem clara. No livro de Daniel e de Apocalipse, nas profecias, nós vemos isso de uma forma muito clara. A propósito,
Amanhã às 18 horas temos nosso estudo de profecias, ok? Temos um bom grupo vindo, temos um grupo muito maior ainda assistindo. Então amanhã às 18 horas nossos estudos, nossa classe bíblica de estudos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Amanhã, se eu não me engano, já é o sexto ou sétimo tema dos 16 que estaremos juntos aqui. Mas eu mencionei para vocês que tem um domingo que eu vou estar fora. Então, hoje à tarde, às 18 horas, nós vamos estar aqui fazendo esse tema que eu vou estar fora. Então você que tem acompanhado aqui presencialmente, não vai ser transmitido, hoje às 18 horas, nós vamos gravar esse tema que eu vou estar ausente. É o conselho aí da equipe pastoral que eu faça isso, vamos gravar o tema. Então você que tem assistido presencialmente, venha, ok? Venha hoje às 18 horas aqui, você vai fazer parte da gravação que depois nós vamos transmitir ali no dia que eu estiver ausente. Combinado, André? Estamos juntos? Aí, ó. Eu conheço, já temos a classe que está junto com a gente ali, ok? Queridos, os dois pilares de maior engano do diabo nos últimos dias, e esses dois pilares, esses dois pontos, eles vão unir, note bem o que eu estou dizendo, esses dois pontos vão unir todas as denominações e crenças religiosas em todo o mundo. São dois pontos. O primeiro ponto nós já estudamos na nossa série, que é a questão da adoração no dia errado. Quando você adora no dia errado, você adora no endereço errado, você adora no tempo errado, você adora a divindade errada. E Deus determinou um dia de adoração, e este dia é o sétimo dia, que é o sábado do Senhor. Ele é um memorial da criação. Foi instituído lá na criação. Nos 6 dias que Deus todas as coisas fez, no sétimo Ele descansou, separou, santificou, abençoou, terminou toda a sua obra. E o segundo ponto, o segundo elo nessa, que vai unir essa corrente, essa cadeia de todas as denominações religiosas em todo o mundo, e também não religiosas, é o Espiritismo. É o Espiritismo. E quando a gente estuda esse paralelo, como temos estudado, do povo de Israel que sai do Egito e passou o Mar Vermelho e passou o tempo de decepção, amarga decepção em Mara, e depois chega ao Sinai e ganha ali então a revelação da lei e do santuário, a justiça e a graça de Deus revelados no santuário. Tudo isso nós já estudamos em nossa série. Hoje nós vamos entrar nesse ponto que Deus trouxe para o povo de Israel como uma grande advertência de que eles não deveriam se deixar levar por doutrinas de demônios, doutrinas de consulta aos mortos. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo nesse momento, lá no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 12. Acompanhe comigo aquilo que encontramos na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Enquanto você está com a Bíblia aberta, continue com a Bíblia aberta, com o coração aberto, e ore por esse servo do Senhor, para que Deus fale através de nós sobre as revelações de hoje. Deuteronômio 18, versículo 9, a palavra do Senhor diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, os cananitas. Deus chama abominações. Que abominações são essas? Versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Aqui há uma menção bem clara à adoração. Nós vamos ver daqui a
um pouco mais adiante no nosso estudo de hoje, de uma divindade chamada Deus Moloque, que eles matavam, sacrificavam crianças a Moloque, passavam pelo fogo. Versículo 10, continue lendo comigo. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. O que é um necromante? É alguém que consulta os mortos. Existem traduções da Bíblia que, ao invés da palavra necromante, usa a palavra médium, ou que consulta os mortos. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? A Bíblia diz, não eu, diz que é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, esses povos. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Essa lista de coisas que o povo de Canaã fazia, a palavra de Deus diz para nós que Deus considera como sendo uma abominação. Feitiçaria, necromancia, consulta aos mortos, adivinhações e assim por diante. Em Levíticos, se você voltar um pouquinho à Bíblia, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, no capítulo 19, versículo 31, Levítico 19, versículo 31, diz a palavra do Senhor assim, Levítico 19, 31. Não vos voltareis para os necromantes, novamente, aqueles que consultam os mortos, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ainda Levítico, capítulo 20 agora, 20, versículo 6. Levítico 20, verso 6. Diz assim, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Forte, não é? A palavra de Deus revela muito claro, de forma muito clara, que no caminho para a terra prometida, no caminho para Canaã, Deus deu esta clara revelação e ordem: não consultem os mortos, adivinhos, necromantes e feiticeiros, agoureiros e assim por diante. Porque isto para mim, disse o Senhor, é abominação. E eu eliminarei todos aqueles que fazem assim. No livro de Isaías, nós temos no capítulo 8, versículo 19, diz assim, Isaías 8, 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, aqueles que consultam os mortos e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Absolutamente não. Para alguns, não há nenhuma novidade aqui. Talvez para a maioria de nós que aqui estamos, a gente já conhece isso. Mas quantos serão ainda enganados? E mesmo dentre nós, muitos serão enganados. Porque Jesus disse, não eu, que Satanás operaria nos últimos dias com tamanho engano e mentira, que se possível enganaria até mesmo os escolhidos. Ou seja, se nós não estivermos muito bem alicerçados na palavra do Senhor e naquilo que Ele tem revelado a nós, nós poderemos sim cair. Não queremos, mas poderemos sim cair. Lembre que o povo de Israel saiu do Egito, não é verdade?
sai do Egito ao caminho de Canaã. Deus está dizendo assim: quando você chegar em Canaã, não se contamine com as práticas espiritualísticas ou espíritas daquele povo, certo? Só que eles tinham saído de onde? Do Egito. E não existe na história da humanidade uma nação que se prostrasse tanto ao culto aos mortos como os egípcios. É ou não é verdade? Veja, você vê lá os cananitas sacrificando aos seus filhos, bebês, e com orgias sexuais, e mesmo com crianças bebês, ao deus Moloque. Essa é uma imagem que você tem aí na tela. É essa imagem daquele que era o deus Moloque, uma figura feita de ferro, de metal. Dentro dele havia um espaço onde eles punham fogo, e quando os braços de Moloque estavam metal incandescente, lançavam os bebês recém-nascidos aos braços de Moloque. A gente olha isso e que loucura! Mas não esqueça que Manassés, rei de Israel, de Judá, o que mais tempo reinou, 54 anos, sacrificou seus filhos a Moloque. Já pensou? E colocou dentro do santuário do Senhor postes ídolos de adoração a outros deuses, e ele mesmo era feiticeiro, agoureiro, e consultava os mortos e as nuvens e assim por diante. Essa não é uma prática nova, uma prática antiga. No Egito, no Antigo Egito, você tem ali a representação das próprias pirâmides, onde eram sepultados os mais ricos e nobres faraós, e também você tem ali a mumificação e os sarcófagos, e tudo voltado aos mortos. Eles eram enterrados com bens, com produtos, sementes, crendo que a vida seria mais fácil após a morte. Essa imagem última que você vê na tela agora é um momento em que um morto está dentro do sarcófago e um dos seus filhos ali com uma máscara, né? Um sacerdote com uma máscara de Anubis segurando ali o sarcófago, e um dos filhos então abria o sarcófago e com um objeto cortante cortava a boca do morto que havia sido mumificado e soprava nele, como que ele estivesse ali a receber novamente o fôlego de vida, para que pudesse viver novamente no mundo, não dos mortos, mas dos mortos-vivos, ou não sei como você quer chamar. No entanto, essa grande mentira e essa grande abominação, e agora vem uma revelação muito forte, essa grande abominação, e não é abominação porque eu digo que é abominação, mas é abominação porque o Senhor revela na Bíblia que é abominação, ela está presente nos círculos cristãos, dentro do cristianismo. E hoje, nós temos aí cerca de 50 mil denominações cristãs em todo o mundo, e com exceção de talvez uma ou duas, ou meia dúzia, não sei se mais, não posso precisar, acredita que o ser humano, quando morre, na verdade ele não morre, o corpo perece, mas a alma, o espírito ainda continua vivo. E isso adentrou no seio do cristianismo com Agostinho, Santo Agostinho. No ano 354, ele viveu a 430 depois de Cristo, e através de Agostinho, então os cristãos aprenderam que a morte, entre a morte e a ressurreição, Agostinho cria que há um período conhecido como estado intermediário, onde as almas dos mortos desfrutam
da bem-aventurança do paraíso, ou sofrem a aflição do purgatório ou do inferno. Supõe-se que a condição desencarnada da alma continue até a ressurreição do corpo, que completará a salvação dos santos e a condenação dos ímpios. Essa crença que Agostinho semeou no meio dos círculos cristãos e está entre nós, os círculos cristãos, até hoje. Morreu, vai para o céu. Está vivo no céu. Morreu ou está vivo no inferno. Morreu ou está vivo num estado intermediário, como o purgatório e assim por diante. Desde 354. A grande questão é, imagine que nessa caminhada que nós estamos fazendo, saindo do Egito e indo para Canaã, e vendo os paralelos do povo de Deus, o antigo Israel com o moderno Israel, nós nos deparamos no final do século XVIII, início do século XIX, ou seja, quando se cumprem as profecias de Daniel 7:25, dos 1260 anos, em 1798, quando se cumpre, ou a profecia das 2300 tardes e manhãs, que se cumpre em 1844, vejam que no século XIX, final do século XVIII, século XIX, meados do século XIX, quando essas profecias bíblicas se cumprem, Satanás, tão conhecedor das profecias e da palavra do Senhor, sabendo que algo grande iria acontecer, ele também fez os seus movimentos. Mexeu os pauzinhos ali, Vini, para promover uma contrafação à verdade de Deus que estava para ser restaurada. E quando o moderno Israel, como temos estudado, começa a restaurar a verdade acerca da lei de Deus, do sábado na lei, do santuário, entre outras verdades, Satanás começa a levantar falsos movimentos para desviar as vistas da verdade e da revelação bíblica para os seus enganos satânicos. Se você pegar no século XVIII, eu separei somente alguns movimentos que eu identifiquei. Por exemplo, você tem ali em 1830, notem, 1798 começa o início do tempo do fim, 1844 cumpre-se a profecia e inicia-se o juízo investigativo no santuário celestial e o moderno Israel restaurando as verdades. O que o diabo faz? 1830 é formado nos Estados Unidos o mormonismo, com Joseph Smith Jr., como alegando que recebeu visões de um anjo chamado Moroni, e agora ele decodifica algumas tábuas de revelações divinas, de tábuas de ouro com revelações divinas. Interessante que Joseph Smith, ele disse que o anjo Moroni revelou para ele que ele poderia ter mais do que uma esposa, e ele não teve só 2 esposas. Acredita-se que ele teve mais de 30, talvez 40 esposas. Como se uma revelação liberasse ele para poligamia ou para casamentos plurais. Placas de ouro do Novo Testamento de Jesus, segundo Joseph Smith. Vejam, o mormonismo, se você estudar, você vai ver que eles praticam o batismo pelos mortos. Já pensou? Aí você busca a sua ascendência, né? E alguém que talvez não tivesse aceitado Cristo, você se batiza no lugar do nome daquele morto para salvar. Veja, culto aos mortos. No século XIX também começa a surgir e se solidificar o cientificismo. Um período marcado pelo crescimento da influência e popularidade do pensamento científico. Não mais a religião, mas a razão. Também
a Teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, ou nome difícil, Blavatsky, é assim, meados do século XIX, também espírita, médium ela, agora começa a unir a filosofia oriental, ocidental, sintetiza as suas tradições filosóficas e espirituais, tanto do Oriente quanto do Ocidente, com assuntos esotéricos, hermética, cabala, magia, alquimia, rosacrucianismo e etc. Também no século XIX surge o darwinismo. Tudo no mesmo século. Você está vendo? Bom, eu não preciso falar muito do darwinismo. Você sabe o que ele fez. Tirou toda a possibilidade e suas conjecturações de que existe um Deus que criou todas as coisas. Enfim, só que também no século XIX, no ano de 1844, lembra que 1844 foi o grande desapontamento, 1848 agora, surge nos Estados Unidos aquilo que é conhecido como batidas misteriosas. Foi numa pequena casa rural, em Hydesville, onde a família do Johnny e da Margaret Fox se mudaram com a família no dia 11 de dezembro de 1847. Essa é uma foto, uma figura da casa, onde lá eles se mudaram, em Hydesville. E acontece que nessa casa, no dia 31 de março de 1848, as duas filhas mais novas, Kate, de 11 anos, e Maggie, de 15 anos, começaram a ouvir batidas misteriosas nas paredes das casas. E naquela noite elas começaram a tentar conversar enfim, ali então um espírito se manifestava. E esse espírito diz que era de alguém que havia sido morto naquela casa e que o corpo estava enterrado ali. Pasmem, eles encontraram um corpo morto ali. Vê como o diabo trabalha? Veja, não eu, mas as próprias sociedades espíritas espalhadas em todo o mundo reconhecem como este local, em Hydesville, e as batidas misteriosas na casa das irmãs Fox, como sendo o berço do espiritismo moderno, para todo mundo. Foi ali. Mas não para aí, aqui eu coloco o último ponto. Foi também em 1854, praticamente a mesma década, meados do século XIX, que um indivíduo chamado Hippolyte Léon de Nizar-Rivail, que assumiu o codinome ou pseudônimo de Allan Kardec, começou agora a codificar a doutrina espírita e sistematizar essas crenças de que a natureza espiritual e suas relações com o mundo material. Você já ouviu falar certamente de Allan Kardec, que escreveu o Livro dos Espíritos, que é considerada a base da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e assim por diante. Vejam, Deus disse, é uma abominação. Sabe que, assim como o antigo Israel havia sido advertido a não se contaminar com a doutrina satânica da imortalidade da alma, ou imortalidade incondicional da alma, o moderno Israel também deveria restaurar a crença bíblica do verdadeiro estado do homem na morte e a não se contaminar com esse falso ensinamento satânico. O primeiro grande ataque que a crença da vida após a morte sofreu veio de David Hume.
Em 1711, ele não era religioso, não. Ele era simplesmente um filósofo e historiador inglês. Sabe o que Hume disse? Ele questionou a imortalidade da alma, porque ele acreditava que todo conhecimento vem das percepções sensoriais do corpo, e que não há fora do corpo qualquer outro sentimento sensorial. E a ideia de David Hume, ela estava em perfeita harmonia com os ensinamentos bíblicos. Interessante. E nós encontramos esses ensinamentos na Bíblia, e a base desse ensinamento bíblico está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. O que diz a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis? Diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. A Bíblia não diz que o homem passou a ter uma alma. Ele passou a ser uma alma. Quando da união do corpo com o fôlego de vida. Assista esse breve vídeo que ilustra um pouco essa imagem de como Deus haveria criado o ser humano. Quem está na internet pode assistir também. Simples ilustração. Já pensou que lindo não terá sido? Né? Deus formando, Cristo Jesus formando o homem do pó da terra. E de repente sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E Adão inspira o fôlego de vida, abre os olhos, e a primeira imagem que ele vê é o sorriso do seu Criador. Louvado seja Deus. É uma forma esta que a Bíblia revela para nós. Diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, corpo mais fôlego é igual a alma vivente. Corpo sem o fôlego, não existe ser vivo, não existe pessoa viva. Quem era Adão? Quem era Adão antes de receber o fôlego de vida? Não era. Porque ele passou a ser, ele não era. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a palavra do Senhor diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aqui começa um pouco a confusão, porque essa palavra espírito, ela não está errada, não está de todo errada, porque espírito no hebraico, ruach, né? Parece que tem ar junto, né? Ruach. Ou pneuma no grego, e aí vem pneumático, pneumonia, pneu, tudo que envolve ar. É traduzido corretamente sim por espírito, mas depende do contexto onde essa palavra está inserida que nós vamos entender qual é o significado dela. É mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Pense num banco. Você está sentado num banco, não é verdade? Esse é o banco da igreja, mas todo banco é o mesmo banco da igreja? Tem o banco de dados, tem o banco de leite, tem o banco de sangue, tem o banco de areia, tem... enfim, o que mais? Banco de órgãos. É tudo, tem o nome de banco, mas se a gente for assaltar e convidar alguém para assaltar o ladrão ali, certamente não vai assaltar o banco de leite, né? Não, o contexto vai dizer que banco que está se referindo. Talvez o banco de dados, ou... enfim, né, o banco instituição financeira, que também é um tipo de banco. Da mesma forma, a palavra espírito na Bíblia aparece em diversos contextos. Nós temos o Espírito de Deus, que aqueles que amam a Deus, adoram a Deus, que é espírito.
e espírito e em verdade. Tem o espírito dos anjos, tem também o espírito de porco, na verdade. Tem o espírito que se refere a caráter, ou aquela pessoa não tem um bom espírito. Está se referindo ao caráter da pessoa. Tendências às coisas espirituais, Paulo fala, a carne milita contra o espírito, ou seja, as tendências das coisas carnais e espirituais, uma guerreando contra a outra. E também tem o espírito que é o fôlego de vida. Mas nem tudo é espírito. Se eu falar, o espírito que Deus colocou dentro do homem não é Deus, não é um anjo, é o fôlego de vida. Estamos juntos? O contexto vai nos revelar. Bom, quando a Bíblia diz que sai-lhes o espírito, sai o fôlego de vida. Só que este fôlego de vida não é um ente, não é um ser que existia ou pensava antes. A Bíblia nos revela de forma clara. Olha só o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19. Palavra do Senhor. Diz assim: porque o mesmo sucede aos filhos dos homens. O que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O que acontece com o homem, acontece com o animal. O mesmo lhes acontece. Como morre um, assim, quem é esse um? Os filhos dos homens. Assim também morre outro. Quem é esse outro? Os animais também morrem. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, pois tudo isso é vaidade. Ou seja, tanto o homem quanto o animal tem o mesmo fôlego de vida. O que significa isso? É o mesmo princípio de vida que vem de Deus. Não há como explicar. Assim como a eletricidade, quando entra num computador, gera uma imagem e você pode fazer uma série de coisas, ou entra no aparelho de som, você me escuta, ou entra numa tela e você pode assistir, e assim por diante. A eletricidade, ela não tem identidade própria. A identidade vai depender de onde ela está. Assim o fôlego, a energia de Deus, se está no animal ou no homem, vai fazer diferença, sim, mas no ente que recebe, o corpo que recebe. Eu tenho 3 ilustraçõezinhas bem básicas. O vídeo não é tão boa qualidade, mas vale a pena para você ver. Pode colocar lá a primeira ilustração. Veja o que nós temos ali. O que você está vendo ali? Você tem de um lado o quê? Alguns pedaços de madeira, certo? E prego. Veja, madeira e prego. Só que quando eu junto a madeira e o prego, eu tenho o quê? Uma caixa, certo? E quando eu tiro os pregos da caixa, o que sobra? Cadê a caixa? Para onde foi a caixa? Ou não foi para lugar nenhum? Ela deixou de existir. Ficou claro isso, não? Assim também o ser humano. Nós temos o corpo e o fôlego de vida. Quando os dois se unem, nós temos um ser vivo, uma alma vivente. Aquilo que eu sou, aquilo que você é, um ser vivo. Só que quando você separa o fôlego do corpo, para onde foi o André? Não foi para lugar algum, ele deixou de existir. Deixou de existir. Alguns ficam desesperados. Mas como? Eu pensei que o meu ente querido estivesse no céu. Eu pensei que ele estivesse lá olhando por mim e partiu dessa para uma melhor, como a gente fala. Como é isso? Eu digo, segura lá que você já vai ver o que a Bíblia tem a revelar. A palavra do Senhor diz nos Salmos 146, 3 e 4, diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, sai-lhes o fôlego, e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Onde está a grande questão? Onde está o grande engano de Satanás? Veja, esse grande engano de Satanás não é novo, foi o primeiro engano do diabo. E a gente encontra esse engano lá no livro de Gênesis também, quando Deus formou o homem do pó da terra, e Deus colocou ele num jardim, e Deus cercou ele de toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e Deus colocou no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, e Deus disse, ali em Gênesis capítulo 2, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, Deus falou, se você comer você vai morrer. E agora Satanás, imbuído de uma serpente, certamente um lindo animal do jardim,
Porque se fosse um animal asqueroso como aquele que nós conhecemos hoje, a propósito, a própria Bíblia diz que a serpente passou a rastejar depois que Deus a amaldiçoou. Satanás ali apresenta a primeira manifestação mediúnica que se tem registro. Um ser angelical, espírito, que entra em uma serpente e agora começa a conversar e seduz Eva. E diz para ela, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore que está no jardim. Não, ela disse, nós podemos comer, só não podemos tocar, nem comer aquela que da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim. E o versículo 4, então, Satanás diz, de Gênesis 3, a serpente então disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Aí eu pergunto para você, olha para mim. Eu falo com você que está nos assistindo agora também. Quem é que está certo nessa história? Quem é que está certo? Deus está certo ou o diabo? Deus diz, se comer vai morrer. Aí o diabo vem e diz assim, se você comer você não vai morrer, vai continuar vivo. Você vai continuar vivo, ou no inferno, ou no céu, ou no purgatório, ou a vaguear, ou a reencarnar, mas vai continuar vivo. Quem é que está com a verdade? A palavra de Deus, queridos, manifesta na Bíblia, revela-nos que Deus na Bíblia compara a morte com um estado de sono, de inconsciência. E a Bíblia não fala isso por uma ou duas vezes, mas 53 vezes. Compara a morte a um estado de sono. Imaginem! O texto mais clássico que nós conhecemos é quando Lázaro ficou doente, e nós encontramos lá em João capítulo 11, versículo 11 em diante. Jesus disse aos discípulos, olha, nosso amigo Lázaro morreu, adormeceu, melhor dizendo, ele está dormindo, mas eu vou para despertá-lo. Então disseram os discípulos, bom, Senhor, se ele está dormindo, ele vai estar bem. Jesus, porém, lhe falava a respeito da morte de Lázaro. Mas eles supunham que Jesus estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus diz claramente, Lázaro morreu. Ele morreu. A Bíblia compara a morte como um sono. Veja, Eclesiastes 9, 5 e 6 diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa ou salário, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre, não tem mais eles parte alguma no que se faz debaixo do sol. O que diz a Bíblia? Não tem mais parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Amor, ódio, inveja, sentimento, todos eles pereceram. Salmo 115, versículo 17 diz, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio, sequer louvam a Deus. A Bíblia diz, imagine você, que uma mãe morreu, e porque era uma boa mãe foi para o céu, e lá no céu então ela consegue ver os seus filhos aqui na terra, o seu filhinho, sua filhinha, e lá no céu então ela recebe pedidos dos seus filhos aqui da terra, porque pede para interceder ali. Só que de repente um dos seus filhos, ao atravessar a rua quando vai para a escola, é atropelado, vai para o hospital, fica em coma, e de repente essa criança fica tetraplégica e vai ter que ficar o resto da vida numa cama, só mexendo os olhos. Eu pergunto para você, essa mãe no céu, o céu seria o céu ou o inferno? Por isso a Bíblia diz, não tem parte nenhuma no que acontece embaixo do sol. O salmista diz, Salmo 6, verso 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? A Bíblia fala da palavra alma cerca de 1.600 vezes, mas nunca se refere à alma como sendo imortal. Somente Deus é imortal. Ezequiel 18, versículo 4 diz, eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor, como a alma do Pai, também a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo 6, versículo 16 diz que o único que possui imortalidade é o Deus eterno,
que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra e o poder eterno. Amém. João 3,16 revela: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, só terá direito à vida eterna aquele que crê em Jesus. Você crê nele? A Bíblia diz: quem tem o Filho, tem a vida. Ainda que morra, viverá. Ó queridos, não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, diz Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Que dirá se transformar numa alma ou num ser que você deitou ao seu colo, ou inclinou a cabeça no ombro, ou foi abraçado durante os dias da tua vida como tua mãe, teu pai, teu esposo, tua esposa, teu filho. E ele aparece e revela momentos íntimos da história da sua vida com essa pessoa, esse ente querido que morreu. Mas lógico que ele vai revelar. Ele estava ali promovendo o mal. Ele conhece a história. Ele sabe da tua história. Ó queridos, sessões espíritas e consulta aos mortos, ou intercessão de mortos, são nada mais, nada menos do que o maior engano satânico de toda a história. E Deus considera isso como sendo uma abominação. Queridos, consulta a mortos e seres espirituais que aparecem como sendo seu pai, sua mãe, seu irmão, não sei quem, pode ser, ou o médico que pode operar para curar, nada mais, nada menos é do que espíritos de demônios, de anjos maus, travestidos para enganar. Só que o movimento do moderno Israel, a partir de 1844, iria restaurar a verdade do estado do homem na morte, também do santuário, e também da lei, e também do sábado, como nós temos visto, amém? Existe a crença, sim, da imortalidade condicional da alma, ou condicionalismo. E essa verdade começou a entrar nos círculos adventistas, não digo igreja adventista do sétimo dia, mas círculos adventistas, daqueles que aguardavam a volta de Jesus, ali por volta da década de 1840, ou dos mileritas, podemos assim chamá-los também, através de George Storrs, e também Tiago White, José Bates aceitaram de George Storrs essa crença. E então restauraram essa verdade de que o homem, quando ele morre, ele deixa de existir, ele descansa no pó da terra, ele não tem consciência daquilo que passa debaixo do sol, mas que ele receberá sim a imortalidade por ocasião da volta de Jesus. Quantos perderam entes queridos nesses últimos 3 anos? Quantos têm perdido hoje, ou que estão para perder? Mas eu lhes trago palavras de boas novas. A palavra do Senhor diz, e não eu. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, ó queridos, eis que eu vos digo um mistério, diz Paulo, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. Será num momento, como num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Amém. Que esperança! Teu ente querido que morreu hoje dorme, mas quando Jesus voltar, a palavra do Senhor diz, a trombeta vai soar, e eles vão ouvir a som da trombeta de Deus,
ressuscitarão incorruptíveis e imortais, porque é necessário que este corpo, diz Paulo, mortal se revista da imortalidade, corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Jesus é a maior prova, Jesus é a maior revelação, Jesus é a nossa maior segurança, porque Ele morreu sim, foi sepultado sim, mas ao terceiro dia o anjo do Senhor o chamou do sepulcro, e o corpo dele não mais estava lá. Ele ressurgiu, carne, osso, corpo transformado, corpo incorruptível, corpo imortal, apareceu para os discípulos, como diz Lucas capítulo 24, e diz: ei, não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. Uau! E a palavra do Senhor nos diz em Tessalonicenses capítulo 4: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que já dormem, ou que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Se eu falo nessa manhã para alguém que não tem esperança, hoje é o dia que a esperança bate a porta da sua casa. Não se entristeçam mais, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se você crê, diz amém, eu creio. A palavra do Senhor diz: se você crê, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou os que morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo de Deus e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Assim, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, iremos para o encontro do Senhor nos ares. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E o último versículo bíblico desta manhã está em Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Por isso que Apocalipse 14 diz: bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Amém? Lá em Roma, você pode descer lá e visitar muitas catacumbas em Roma. Em muitas delas está escrito: adeus para sempre, adeus para toda a eternidade. Morreram sem esperança. Mas em muitas catacumbas de Roma está escrito: adeus até que nos encontremos de novo. Adeus, até amanhã da ressurreição. Quem você quer encontrar nessa manhã? É um bebê que você perdeu no seu ventre? O anjo vai trazer ele para você, amém? Quem você quer ver nessa manhã da ressurreição? Uma mãe que você perdeu quando ainda era muito jovenzinho? Quem você quer ver na manhã da ressurreição? Você quer ver o pai que descansou? Você queria tanto que ele estivesse aqui, ou a mãe? Você vai ver, amém? Porque a gente não precisa e não precisará mais chorar, mas sim sonhar de que Jesus em breve virá. Eu sempre ouvi que existe um céu. Jesus preparou esse céu para mim e para você, amém? Lá nós teremos vida eterna. Quanta emoção será rever os nossos amados, queridos que ora descansam no Senhor. Essa semana eu perdi um tio meu. Eu nem sempre fui adventista, você sabe disso, já falei. Ele era meu padrinho, né? Meu padrinho, tio Jamil, 73 anos, um ano mais velho que a minha mãe. E lá no sepultamento do tio Jamil, estava o pai dele, pai do tio Jamil, com 101 anos, que estava a sepultar o quarto filho, depois de já haver sepultado também a esposa. Que esperança tem
Que esperança você tem? Queridos, Jenny vai cantar uma música agora que fala dessa esperança. E você que hoje está a derramar lágrimas no coração porque perdeu algum ente querido, ao ouvir essa mensagem, eu convido você a ficar em pé diante dessa palavra, dessa esperança, e clamar em pé em oração ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, vem logo, vem logo. E ao final eu quero orar com você e por você. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as
Vamos orar. Pai, hoje a gente ainda sonha, Senhor, nesse dia, com esse dia. E nós queremos pedir, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, que esse dia chegue logo e a gente não precise mais sonhar. E até que esse dia venha, Senhor, não deixe que qualquer um de nós sejamos ali enganados pelas artimanhas, mentiras do inimigo. Ó Pai, não nos deixe cair em tentação de contemplar rituais espíritas, seja em filmes, séries, vídeos. Ó Pai, não deixa que teus filhos caiam nessa armadilha. Não deixa que os jovens caiam, as crianças juvenis da nossa igreja. Proteja a nossa família, Senhor, desse mal terrível. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor.